Imaginemos uma barra metálica. Essa barra metálica ela tem um comprimento inicial L0. E quando você inicia o aquecimento, digamos que eu tenho uma vela aqui, eu vou iniciar o aquecimento dessa barra metálica. Ela vai atingir um novo comprimento. O comprimento final, L. A diferença entre esses dois comprimentos chama-se ΔL, ou seja, variação de comprimento. Portanto, a primeira ideia, né, a variação de comprimento, o que é? A variação de comprimento é o comprimento final menos comprimento inicial. Por favor, não se desespere, isso não é exatamente uma fórmula, né? O que eu estou ensinando apenas é que quando você tem uma medida final menos uma inicial, você tem a variação dela. A variação de comprimento, ou seja, ΔL, depende de três fatores que são diretamente proporcionais. De novo, a variação de comprimento de uma barra metálica, ou seja, a sua dilatação, deixa eu colocar isso aqui em português, a sua dilatação linear, ela depende de três fatores. Deixa eu colocar aqui. Dilatação linear. Porque dilatação linear significa o comprimento. É como se eu pegasse a caneta, ela fosse de metal, e eu aquecendo ela bem aqui, ela vai aumentar um pouquinho o comprimento. Normalmente essas variações de comprimento são coisas de milímetros, centímetros, é uma coisa mínima. Mas em peças, na vida real, quando você não leva em consideração essas dilatações, você pode quebrar toda uma estrutura. Então, essa variação de comprimento ela depende de três fatores. Ela depende do comprimento inicial do material, ela depende do coeficiente de dilatação linear desse material e ela depende da variação de temperatura. Deixa eu anotar isso e depois eu vou explicar detalhadamente o que significa cada um. O que é ΔL? ΔL é a variação de comprimento. O L0, que é o comprimento inicial. Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear. E esse Δθ, que esse aqui é um θ, né? A gente vai chamar de variação de temperatura. Silêncio, por favor. Variação de temperatura. E o que é essa variação de temperatura? A variação de temperatura, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é a temperatura final menos temperatura inicial, como qualquer variação o é. Agora, mas a questão não é essa. A questão é mais complicada, esse alfa. Que diabo é esse alfa? O que significa coeficiente de dilatação linear que nós estamos trabalhando aqui? Eu vou explicar isso aqui para vocês, prestem atenção. Observem aqui, para nós entendermos o que é coeficiente de dilatação linear, eu vou colocar os coeficientes de algumas substâncias aqui. O coeficiente de dilatação do ferro, por exemplo, é de 0,012 centímetros. O coeficiente de dilatação, deixa eu colocar aqui, do ouro, é de 0,00015 centímetros. Esses valores, pessoal, eu estou colocando aqui apenas são aproximações, só para a gente entender algum detalhe, tá bom? Quando você faz o cálculo de variação de coeficiente, isso aqui significa o seguinte: 0,012 centímetros, que é o coeficiente de dilatação linear, significa que ocorre uma variação de 0,012 centímetros a cada 1 centímetro de uma barra de ferro quando a temperatura aumenta 1 grau Celsius. Ou seja, quando aumenta a temperatura em 1 grau Celsius, numa barra de 1 centímetro de comprimento, essa barra ela vai variar
0,012 centímetros. Isso aqui, na prática, o que é esse coeficiente de dilatação? Na verdade, a unidade é centímetro, no caso normalmente a unidade vai ser centímetro por centímetro multiplicado por graus Celsius. Essa é a unidade correta. Ou seja, o que significa isso aqui? De novo, vou colocar aqui, do ferro, quanto que vai dar? 0,012 centímetro por centímetro multiplicado por graus Celsius. Ou seja, ele tem uma variação de 0,012 centímetro a cada centímetro quando você aumenta 1 grau Celsius. Porque 1 é um elemento neutro na multiplicação, na divisão. Ficou claro o que eu falei aqui? Na verdade, senhores, a aluna falou assim que é bem pouquinho, né? Na verdade, os metais, eles têm coeficiente de dilatação pesado, alto, bem alto mesmo. Porque os outros materiais, eles também dilatam. Teve uma aluna que falou, Henrique, você explica porque no dia mais quente eu fico inchada? Não tem nada a ver isso daí. Tudo bem? Normalmente esse inchaço tem a ver com a retenção de sal, líquido, uma coisa assim. Não tem nada a ver. Mas a questão principal é que essas dilatações elas são muito mais discerníveis em metais. Logicamente, existem outros materiais como cerâmicas, que também elas têm um coeficiente de dilatação razoável. Por isso que quando você coloca uma cerâmica no chão, uma ao lado da outra, você deixa um pequeno espaço entre elas, porque senão, quando elas dilatarem, mesmo que seja décimos de milímetros, milímetros é o que? Uma grossura de fio de cabelo. Décimos de milímetro, se uma encostar na outra, o pessoal vai quebrar. Entendido a ideia? Então, isso aqui é a ideia básica que a gente vai trabalhar nesses exercícios. A dilatação que nós vamos ter dentro de um corpo. Ficou claro o que eu falei? Pessoal, as fórmulas básicas, como eu já falei para vocês, as unidades vão ser relacionadas a centímetros, ou aquele der, sempre para graus Celsius, pelo menos por enquanto, que nós estamos trabalhando aqui. Então, nós vamos fazer uma série de exercícios agora para a gente poder entender isso. Mas antes, eu gostaria de ensinar para vocês como é que se lê o gráfico de dilatação e depois vamos fazer exercícios. Gráficos de dilatação linear. Muito bem, vamos lá? Olha para cá, por favor. O que é esse daqui mesmo? Variação de comprimento. Concorda comigo? Sim. Eu quero complicar, o pessoal que está vendo o vídeo, eu vou complicar só um instante para a gente entender de onde a gente tira nossas fórmulas. Porque normalmente até esse momento você já tem uma fórmula, aprende. Não. Tudo tem um porquê. Porque diretamente proporcional significa multiplicação, inversamente proporcional significa divisão. Olha como a gente é inteligente, né? Minha querida amiga, Adalcelete, essa função aqui é a função de que tipo? Muito bem. Toda função do primeiro grau dada pelo que? Y é igual a ax mais b. No caso, esse y aqui, o que vai ser? Vai ser o L. Concorda comigo? Na verdade, meus queridos amigos, vamos começar agora quem é o termo independente, ou seja, o B. Quem vai ser o B? Vai ser o comprimento inicial, que é o constante em todos os instantes, na verdade? Concorda comigo? L0. Quem mais esse daqui? Mais do que define... Essa aqui é o termo variável. De que depende o termo variável? O termo variável depende das variáveis que fazem o coeficiente aumentar. Quais são essas variáveis? São 3, né? O que eu falei? O linear, coeficiente de dilatação linear, o comprimento inicial e, é claro, a variação de temperatura. Parabéns, é de aí que a gente tira nossas fórmulas. Querem ver um detalhe? Mas assim, bora passar esse cara aqui para o outro lado? L menos L0 é igual a quanto? A alfa multiplicada por L0 multiplicado pela variação de temperatura. O que é L menos L0 mesmo? Variação de... Olha, delta L. Delta L é igual a L0 multiplicado pelo alfa multiplicado pela variação de temperatura. Senhores, é daí que a gente tira a nossa fórmula, tá bom? Bonitinho, não é verdade? Significa, portanto, que quando a gente pode trabalhar com comprimento final, a gente pode usar essas fórmulas aqui direto também. Mas na prática, são as mesmas. Você entendeu que é a mesma fórmula? Então é isso, pessoal. Agora a gente vai fazer uma série de exercícios para a gente poder colocar isso. No gráfico, o que é esse ponto aqui? Comprimento inicial. Que ponto é esse aqui? Comprimento final. E a diferença entre esses dois caras aqui vai ser o quê? A variação de temperatura. E o que é a variação de temperatura? É a temperatura final e a temperatura inicial. E o que é a variação de comprimento? É o comprimento final menos comprimento inicial. Como é que eu acho o comprimento final?
Ou a variação de comprimento ou comprimento inicial? Fácil. ΔL, o que é mesmo? Comprimento final menos comprimento inicial. Ou seja, resumidamente, pessoal, eu estou pedindo para vocês decorarem uma fórmula. Vocês estão entendendo a ideia? Eu só quero que decorem uma fórmula. Vamos fazer exercícios, por favor.